Bem-vindos ao Magos do CX, diretamente da Stay, a galera aqui fera em audiovisual, mandou muito bem, dá uma olhada no Instagram deles que vale a pena para conhecer um pouco do estúdio. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Patrícia Velar, ela que é gerente de CX e produtos no BMG Seguros. Queria ter sido psicóloga para entender o comportamento humano, caiu no mundo do CX pelo mesmo motivo, acho que ela se encontrou de uma maneira diferente. Mãe de duas meninas, adolescentes, importante dizer, e de um cachorro. Paty, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Matheus. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para o pessoal já ir se conectando com você e conhecendo um pouco melhor. Então, vamos lá. Falando um pouco de formação, eu fiz administração na UFRJ. Quando eu fiz administração, eu tinha esse desejo de trabalhar com RH, ainda ligado ali ao desejo de ter estudado psicologia. Meu primeiro estágio foi em RH, em treinamento. E aí acho que foi minha primeira decepção profissional, porque eu trabalhei numa multinacional que tudo vinha pronto de fora. Então, assim, a gente tinha uma função mais de operacionalização. E aí, né, como a administração é amplo, eu fui fazer estágio no setor financeiro. Eu trabalhei 3 anos no mercado financeiro. E aí também não me identificava muito. Eu demorei ali para achar onde eu me identificava. E aí, por fim, eu fui trabalhar em marketing. E aí gostei muito de trabalhar em marketing. Quando eu estava trabalhando em marketing, eu queria aprender mais. Então eu morei 2 anos nos Estados Unidos, eu fui fazer uma pós-graduação em marketing lá, eu estudei na UCLA, e lá eu trabalhei na primeira empresa de telecom, que era uma startup pequenininha, que eu olhava para marketing e produto. Foi uma experiência bem legal assim para mim, porque em empresa pequena você faz de tudo, né? E aí voltei para o Brasil. Eu queria muito trabalhar em produto, porque eu gosto de ter a visão holística, entender o todo. E aí eu fui trabalhar na Equifax, que é concorrente da Serasa. As pessoas geralmente conhecem mais a Serasa. Em desenvolvimento de produtos financeiros. Eu trabalhei uns 3 anos em desenvolvimento de produto financeiro. Depois migrei para o setor de telecom. Trabalhei na Vivo com desenvolvimento de produto por uns 4 anos. E aí depois eu migrei para essa área de CX. CX ainda não tinha esse nome, né? Se chamava ciclo de vida. A primeira área que eu trabalhei, a gente olhava o ciclo de vida do cliente. E aí foi quando eu me apaixonei por trabalhar com experiência do cliente. Aí eu venho há uns 12 anos trabalhando em experiência do cliente, saí do setor de telecom, atuo no setor de seguros há uns 4 anos. Por 2 vezes eu tive aí o desafio de criar uma área de CX do zero, né, com tudo, né, que uma área precisa, né, criar o espaço dentro da empresa. E aí eu venho atuando em CX desde então, e adoro o que eu faço. Recentemente terminei um MBA em CX também. Então, assim, para não só, né, ter a vivência, mas para ter um embasamento técnico. E é isso, venho atuando nessa área. Muito bom, Paty. Assim, acho que uma coisa legal que você falou é que você logo de cara já passou por áreas bem diferentes, né? Pô, eu fui trabalhar no RH de uma empresa, depois trabalhar no setor financeiro mais core mesmo, e as pessoas podem olhar, pô, o que tem a ver com a carreira dela de hoje? Cara, como é que ela ia descobrir o que ela gostava de fato se ela não tivesse visto o que ela não gosta? Porque eu acho que as pessoas ficam tentando buscar, né? O que brilha meu olho? O que brilha meu olho? Cara, vai fazer coisas bem diferentes, porque daí você já vai pegando esses elementos, né? Isso aqui eu tenho certeza que não brilha. Deixa eu tentar um outro caminho aqui. Então, super importante. E uma outra coisa que me deixou curioso aqui na sua trajetória é o seu perfil. Você falou, pô, já trabalhei montando 2 vezes a área de CX do zero em empresas. Tem gente que tem um perfil muito mais de aperfeiçoamento. Tem gente que tem um perfil, além da área escolher, né? É um pouco do seu estilo. Então, o seu estilo é um pouco mais de implementar, de pegar coisa crua, que dói pra caramba, mas que é prazeroso depois que fica pronto, né? Você tem mais essa pegada de criar, de montar, de estruturar. Nos últimos anos que eu atuei, né, nessa pegada de montar, estruturar, mas eu gostei muito, assim, eu me identifiquei, contanto que eu aceitei de novo o desafio, né, quando eu vim para a BMG Seguros, de estruturar uma área de CX.
Eu acho muito legal porque você imprime a sua marca, você coloca todo o seu conhecimento ali, né, todo o seu background, é realmente uma folha em branco para você colocar dentro da sempre vai ter o contexto, né, sempre tem um contexto da empresa, o momento da empresa, mas dentro do contexto, você consegue criar uma estratégia e colocar o que você tem todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem ali para a empresa. É diferente quando você vai aperfeiçoando uma área ou você entra e já tem algo muito estruturado, às vezes o incremental ele é pequeno ou ele não é tão perceptível, né. Quando você cria algo do zero, eu acho que o impacto é muito maior e isso brilha muito meus olhos, me motiva bastante, assim. Legal, legal. Eh, essa passagem por setor por um pouco de indústria ali no começo, depois setor financeiro e telecom, isso ajudou eu digo especificamente o setor, óbvio que a experiência deve ter sido fantástica, de ter aprendido muita coisa na prática, né. Mas passado por setores, assim, um pouco diferentes, isso ajuda na hora de você implementar um novo projeto, mesmo lá na frente já falando de CX agora numa seguradora, telecom e financeiro ajudou a você ter passado por essas áreas ou podia ter sido qualquer outra indústria e o aprendizado seria parecido, assim? O que que você a Eu acho que sim. Telecom, principalmente, é um setor muito metrificado, né? A gente atua muito olhando para as métricas, sejam elas de cliente, sejam elas do negócio. Então, te desenvolve um olhar muito analítico para o negócio e para o cliente, que eu acho que me ajuda muito quando eu vou estruturar algum projeto, alguma coisa, pensar de uma forma mais analítica, mesmo que eu não use as métricas, mas pensar de uma forma mais analítica. E, por outro lado, também não deixar ser só a métrica por si só e você trabalhar de uma forma desalmada, né. Porque muitas vezes você quando você vai muito pro número, você esquece da essência, né. Então eu acho que ter esse balizador entre olhar para o dado, mas ainda a essência do que você está fazendo é algo que as minhas bagagens me ajudaram a construir, essa visão mais equilibrada, né. Eu acho que foi tanto telecom, quanto o desenvolvimento de novos produtos, que também é uma folha em branco, né, você quando vai desenvolver um novo produto é uma folha em branco e você tem que pensar em tudo ali daquele desenvolvimento. Eh, eu acho que sim, que vai contribuindo, né, vai definindo quem é você como profissional, né, todas essas bagagens elas agregam, né. legal, legal. E falando então um pouco de métrica, realmente eu acho que quanto mais, como é que eu posso dizer? Quanto maior um setor, e o setor de telecom é super grande do ponto de vista de número de clientes, né, eu acho que é um dos maiores setores, acho que Sim. banco e telecom, tirando os 2, eu não vejo um outro setor com tanto volume de cliente. Eh, eu acho que demandam de fato muito mais medir, né, porque você tem uma dispersão de informação muito grande, então se você não trouxer isso para número, você não consegue tomar decisão, imagino eu. É isso, é. É legal. Eh, e aí que métricas que você aprende que são meio obrigatórias ali em CX e quais métricas são específicas que cabe para cada negócio? Conta um pouquinho dessa parte de métrica. O que que você usava de métrica? O que que te ajudou? Algum case até que você usou? Pô, a gente começou a medir isso, isso ajudou muito a mudar A e B e deu esse resultado. Tá, vamos lá. Na Tá, Vivo a gente mediu o NPS há muito tempo, era tá uma bom. métrica, né, usada, tá até, né, estava, na avaliação, né, de desempenho essa métrica, então era uma métrica super difundida, mas a princípio a gente tinha só o NPS. Tá, E aí, e a gente era muito focado em olhar reclamações, reclamações de Anatel, reclamações de Procon, contact rate, e aí a gente teve uma mudança de drive, de mindset, a gente passou a olhar a experiência do cliente, então olhar para toda a jornada do cliente e quais eram os principais touch points ali naquela jornada, quais eram os momentos da verdade que o cliente passava ali, desde a compra até o cancelamento e o que que a gente deveria medir ali, né. Então eu devo medir a satisfação no na venda de um produto, quando eu vendo, né, ali um plano pós-pago, qual é a satisfação desse cliente? Quando ele recebe a primeira fatura, como é que qual é a satisfação? Qual é o esforço que ele tem para falar com o atendimento? Então, assim, eh, dentro da jornada do cliente com a gente, desde o momento que ele nasce até ele cancelar, a gente media diferentes touch points para entender a satisfação dele e ver como aquilo influencia na nota geral do NPS e como a gente pode mover, eh, a experiência para algo melhor, né, como a gente pode trabalhar. E aí, uma outra coisa
que eu acho muito importante fazer e a gente fazia na Vivo muito bem, é associar essas métricas a métricas de negócio. Então, quando eu estou falando da ele recebeu a primeira fatura, como é que está a satisfação do cliente, mas eu olho também, ele tem quanto ele teve de contestação, quanto dessa primeira fatura veio errada, quanto ele teve de ligação no call center para o entendimento da fatura. Talvez não veio errada, mas não foi claro para ele ali as informações, né? A forma da gente demonstrar. Então, sempre associar a métrica da experiência com uma métrica de negócio interna, que aí você pode medir também a melhoria daquela métrica interna. Quando você melhora a experiência, você olha para a métrica interna e vê se aquela métrica também melhorou. Ela são métricas associadas que devem andar junto, né? Então, eu acho que é muito poderoso quando você olha não só para experiência e metrificando a experiência, mas você vê esse reflexo no negócio, né? Aquele pode ser dentro de um contact rate, aí deixou de chamar por um determinado motivo, ou aumentou a chamada por outro, né? Então, acho que você cria um ecossistema ali de métricas para trabalhar e olhar o cliente, o negócio de forma unificada, né? Não só o cliente, não só o negócio. Ou seja, então, é deixar de fazer uma coisa genérica, eu diria assim. Ah, deixa eu ver quantas pessoas me chamaram esse mês, ou quantas rechamadas eu tive. Mas peraí, rechamada onde? O cara é novo? O cara é antigo? Porque são coisas completamente. Se eu tô entrando agora, eu tô chamando, é um motivo. Se eu tenho 5 anos de contrato, tô chamando, é outro problema. Sim. Ou seja, só de você colocar isso na linha do tempo, no momento de compra, de relacionamento com esse cliente, já faz uma diferença completa. E aí medir aquilo que faz sentido em cada momento também. Então não dá mais para ser uma métrica burra. Ah, eu gostei dessa e daquela. É uma cesta bacana de métricas. E joga aí, vamos medir. E aí vão medindo todo mês e aí você fica meio medindo só sem fazer nada. Tá? O medir por medir não pode Sim. ser, né? Tá. O legal é você ter um comitê associado, que você apresente essas métricas para a empresa, que você desenhe planos de ação junto de outras áreas, né? Que você traga as áreas para perto de você também. Você tenha representantes nas áreas, vamos supor, estou falando aqui, a gente falou de conta. Uhum. Eu tenho um representante em faturamento, um representante em cobrança, um representante no atendimento, pensando junto ali, o que eu vou fazer para melhorar? O que a gente pode melhorar nos processos, né? Desde uma baixa de pagamento mais rápida para liberar o cliente que, sei lá, estava inadimplente, agora vai poder voltar a falar, até pensando aqui no mundo de seguro, ou pagar um sinistro mais rápido para um cliente. Então, são formas de. Eu acho que o importante é você trazer as áreas para trabalhar junto de você em cima daquelas métricas, criar um compromisso e, de fato, transformar, né? Que no final o desafio é transformar e melhorar a experiência, né? Medir por medir, você não vai chegar em Nada. lugar nenhum, né? Legal. É, como é que estava avançado a questão de uso de métricas que eu dependo do cliente interagir para receber? Então, por exemplo, o NPS ou CSAT. Eu dependo do cliente estar disponível para me responder. Versus métricas que eu mesmo consigo pegar só pelo uso interno. Sei lá, tempo que ele usou o telefone naquele mês, ou contact rate, ou seja, ele não precisa me falar nada. Se ele me ligou, eu já consigo medir. Opa, como é que você vê esses dois tipos de métrica, né? Você vê que está tendo um crescimento de alguma delas? Você vê com bons olhos um mix das duas? Como é que você vê essa questão de usar esses dois tipos de métrica? Eu acho que o mix é importante, eu acho que você não deve, mas eu vejo crescendo, né, as métricas de satisfação e a gente olhando para a jornada do cliente, que aí sai do olhar do negócio para o olhar para o cliente, né? Eu vejo isso crescendo nas empresas, as empresas contratando ferramentas específicas de pesquisa que você consegue medir e rastrear ali várias informações do cliente para entender, é um cliente novo, é um cliente velho, que plano que ele tem, que produto que ele tem com a gente. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar, não olhar só o NPS, mas olhar a jornada e os principais touch points dessa jornada. Quando eu criei, né, a primeira área de CX no mercado segurador, a primeira coisa que eu fiz foi implantar essas métricas, porque a gente só tinha um NPS de atendimento, então no final eu estava olhando para o atendimento, né, para a experiência do atendimento. Mas e quando ele ia no banco, né, quando ele ia numa agência bancária, como era a experiência dele? Eu não capturava isso, né, eu capturava muito a resolução ali no call center.
Então, eu criei todo um sistema de métrica, um NPS relacional, não transacional, e um sistema de métricas transacionais para medir a experiência do cliente nos principais momentos ali, quando ele compra o seguro, quando ele abre um sinistro, quando ele faz o uso de uma assistência, quando ele recebe o pagamento do sinistro, quando ele cancela aquele plano com a gente, para entender, né, qual era a importância de cada processo, qual era a nota de cada processo, para entender o que que a gente podia fazer para melhorar aquela experiência. E eu acho que é muito rico medir e medir ao longo do tempo, né? Você consegue medir mensalmente, você vai vendo o ponteiro mexer de Daquele forma assunto. gradual daquele assunto que você está atuando, que geralmente você vai escolher os que doem mais, né? Ou que tem maior relevância, às vezes, ou que dói mais, a nota é pior, ou que tem o maior volume de clientes passando por aquela experiência, né? O... Você vai clusterizando, por exemplo, eu sou um novo cliente até 60 dias que eu comprei. Tô chutando números, tá? Não importa. Até 60 dias que eu criei, eu entro num cluster de novos clientes. Depois disso, se eu tive uma assistência técnica em casa, eu entro num cluster de clientes que foram assistidos durante 30 dias, quem teve assistência técnica local. Você vai me jogando. Se eu sou um cliente, você vai me colocando em clusters de acordo com as ações que eu vou tendo, é isso? Sim, você pode clusterizar, não tem uma regra, mas Tá, sim, é tá. interessante clusterizar e entender. Hoje, na BMG Seguros, a gente vê que o NPS do cliente que está há mais tempo com a gente, ele é até maior do que os clientes novos entrantes, porque eles já construíram um relacionamento, eles já têm uma relação de confiança, e o novo entrante ele ainda está formando isso. Então é interessante você ver algumas nuances de acordo com o tempo de casa, de acordo com o produto que o cliente compra, a vivência que ele passou com a gente. E aí você pode clusterizar de. Não tem regra, né? Você Perfeito. pode clusterizar de diversas formas para descobrir quais são as alavancas que vão melhorar essa experiência. Legal, legal. Falando um pouco de BMG, assim, pelo menos eu, né? Eu não sei os outros, mas eu imagino que a maioria das pessoas conhecem o Banco BMG, que é mais conhecido. A seguradora a gente conhecia pouco. Como é que é o negócio da seguradora? Ela é junto com o banco, é separado? Conta um pouquinho também, só para o pessoal entender e a gente começa a falar um pouco do case. Tá, não, a BMG é uma seguradora, né, que é do banco, mas é apartada, né? A gente tem uma operação muito independente. É uma seguradora voltada para clientes B2B, que o principal produto é seguro garantia, então é uma seguradora muito nichada, né? Então a gente acaba trabalhando muito a experiência do corretor. Né? E aí, alguns clientes grandes que têm demandas muito específicas, a gente atua também na experiência desses clientes em parceria com os corretores, né? Mas a gente acaba tendo um viés muito forte para a experiência do corretor, que é o vendedor dos nossos seguros, e é quem sempre está fazendo a ponte entre o cliente e a seguradora, né? É uma característica do mercado segurador, né? Perfeito. Você, quando você estava por exemplo, em Vivo ou nas outras empresas que você trabalhou, você trabalhava muito mais B2C, é isso? Sim, na Vivo muito mais B2C, pensando em experiência do cliente. Na Vivo eu trabalhei em produto B2B, mas experiência do cliente com foco maior em B2C. B2C. Tá. E aí, esquecendo, óbvio que não dá para esquecer que é telecom, mas pensando no B2C, eu acho que a dinâmica do B2C, ela é mais, por ter muito mais volume, eu não sei, me parece sempre mais avançada que o B2B, me parece, e às vezes eu tô errado, tá? Mas tem muito aprendizado que você teve do B2C que você fala, não dá para usar igualzinho, mas consigo fazer um paralelo e implementar aqui no B2B. Como é que é isso que você, como é que é essa mudança de B2C para o B2B? Como é que... Então, o B2C, eu acho que você consegue analisar muito mais dados, porque você está falando sempre de volumes muito grandes. Então, você consegue trabalhar informações internas de uma forma mais robusta, você consegue criar milhares de pesquisas, porque você vai ter sempre a amostra válida em todos os pontos da jornada. No B2B, às vezes a operação é tão nichada, é tão específico, que você tem que partir para técnicas diferentes, você tem que fazer a entrevista em profundidade para entender alguns clientes específicos, quais são os desejos, a dinâmica é diferente também, né? Porque você não está. O cliente final não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, e aí você vai ter várias pessoas que são importantes ali na venda ou no relacionamento, né? Você tem o decisor, você tem quem usa, é, é,
é muito diferente a forma de atuar e as técnicas que você vai usar, né. Eu acho que no B2C é tudo muito massivo, né. Tá, legal. E aí, quando você foi estruturar essa área, você tinha vindo de uma outra seguradora, se não me engano, da Caixa, né? É, eu tinha vindo da Caixa Vida e Previdência. Previdência, que também tinha um foco em B2C, é uma seguradora Boa. grande com Tá. 10 milhões de clientes, ainda é algo bem massivo, né. E eu vim pra BMG Seguros, que é uma seguradora nichada, né, Perfeito. então tem E, um. e, e como é que foi, então, começar o trabalho do zero? Tá, tem uma baita experiência, conheço muito, mas o mundo aqui é um pouco diferente. Como é que foi esse começo de trabalho? O que você fez para se adaptar, assim, para se encontrar, para entender aquelas diferenças todas? Porque eu imagino que você não sabia todas as diferenças, mas você foi conhecendo e aprendendo elas. É, É, não sabia. Quando a tá, gente tá, chega, a gente não sabe, né. Você tá. sabe que é B2B, você sabe que é um produto diferente, mas, não conhece. Então, assim, num primeiro momento, logo que eu cheguei, no meu onboarding, eu conversei com muitas pessoas da alta liderança e executivos para entender um pouco o setor e a visão das pessoas ali sobre a seguradora, sobre os clientes, para entender um pouco, né, o colaborador interno, como ele via o negócio e os desafios. E aí depois, logo que eu cheguei, eu fiz um discovery, né, assim, uma análise mais profunda, entrevistando corretores para entender qual era a experiência deles com o nosso portal de seguros, aí os corretores do varejo. E aí foi muito rico, porque eles trouxeram bastante informações, bastante dores, falaram o que funciona, o que não funciona. Então, assim, é uma técnica diferente, né, da técnica ali da pesquisa, você fala com menos pessoas, mas também de uma forma muito mais profunda, né, a pessoa abre o computador, te mostra o que funciona, o que não funciona, mostra quando tem lentidão, algo que dá erro, então assim, é esse mergulho muito grande, ele dá uma bagagem, mesmo sem eu conhecer muito bem o produto, sem conhecer o processo, me deu uma visão muito ampla do que estava acontecendo ali, né, e do que a gente tinha que melhorar. Eles trazem a própria concorrência, o que faz, o que não faz, você consegue entender, né, se você está à frente, se você está atrás. Então são técnicas diferentes, mas eu acho que, assim, tem que ouvir, né. CX é uma área que tem que ouvir o cliente, tem que ouvir o colaborador, tem que ouvir para capturar as informações e transformar, né. E aí você captura dor, necessidade, problema, e aí vai aos poucos elencando, entendendo a gravidade daquilo e colocando, priorizando, né, coloca numa matriz de prioridade quais são os planos de ação e vai transformando. É um trabalho árduo, porque você transforma devagar, né, eh, mas é o caminho. É, eu imagino que esse é o momento que você fica meio dividida. Você fica primeiro maravilhada por tudo que dá pra fazer, porque você aprendeu ali em semanas, talvez, conversando em profundidade com essa galera. Você aprende coisa pra caramba. Você fala, caramba, já dá pra fazer tal, isso, já vai tendo ideia, né? A coisa vai fervilhando. Mas num outro lado também você olha e fala assim: nossa, tem muita coisa pra fazer. Será que eu vou, né? Será que vai dar tempo? Então acho que vem esse mix nesse momento e depois você fala, tá bom, calma, vamos separar a coisa aqui, vamos atacar um por vez. Eu não tenho que resolver todos os problemas do mundo de uma vez só, mas eu imagino que seja essa. Sim, É, e tem coisas que são simples, sei lá, a gente pode comunicar melhor as mudanças, pode fazer algo ser mais transparente com o que a gente está transformando, que é algo simples, se é algo complexo, que é realmente depender de tecnologia, da área de tecnologia, para criar uma nova funcionalidade, para melhorar uma funcionalidade, aí você descobre que a tecnologia que a gente tem ali já é mais implantada antiga. é antiga, você não consegue mudar, você precisa primeiro mudar a tecnologia para depois conseguir transformar, e aquilo leva muito mais tempo, aí você fala: "Vou perder o time to market, como é que eu consigo driblar isso?". Então, assim, vão surgindo dificuldades também na implantação, né, Sim, porque sim. você tem aquela lista maravilhosa de coisas, fala: "Agora eu vou transformar o mundo". Já era. 10 semanas acabou, mudei essa empresa. É, mas não é tão simples assim, não é Muda esse botão fácil. então, deixa eu te contar um negócio. Aí você fala, ai, meu Deus.
Para mudar esse botão eu vou ter que mudar, A lógica de requisição por trás, né? a gente tem que mudar a ferramenta, não é tão simples. Então, assim, aí você começa a se deparar com a vida como ela é, né? Aí você começa a entender por que que as coisas estão daquele jeito e Não é que não. você é uma gênia que ninguém sabia disso, é só que era tão difícil que as pessoas foram deixando de lado, né? É bem por aí mesmo. Eu já passei por situações, talvez em outro contexto, mas parecidas assim, eu entendo, é legal. É, e aí, quando você vem nesse, pô, você faz esse mergulho todo, eu acho que você começa a pegar um pouquinho da cultura, do jeitão daquela empresa também, né? Como é que o quanto que a cultura é importante para que a estratégia que você tem, o objetivo que você tem, seja alcançado? Como é que você mexe nisso? Ou conta um pouquinho de caso aí sobre essa lógica das pessoas que estão lá, pô, ninguém entende isso, é tão óbvio para mim, mas você começa a descobrir que as pessoas não veem daquele jeito, enfim, como é que essa parte da cultura? Eu acho que quando, né, a gente cria uma área de CX, quando a empresa se dispõe, né, resolve ter uma área de CX, ela quer mudar a cultura, né? Uhum, Ela uhum. quer trazer a cultura ali centrada no cliente, que é algo que vem com o tempo, porque até falando assim, não só de mim, né? Você olha a maioria das empresas, as áreas de CX existem há 2 anos, 3 anos, é tudo muito novo. Então essa necessidade de trazer o cliente para o centro, eu acho que ela é recente. E a cultura acho que você vai mudando aos poucos no dia a dia, assim, trazer o cliente para o centro da decisão, a decisão partir de uma necessidade do cliente, as melhorias que a gente vai fazer, a forma como a gente vai operacionalizar um processo, vir de uma necessidade do cliente, não de uma eficiência operacional ou de uma ideia de alguém sobre um produto, eu acho que é bem transformador e é algo que vai acontecendo aos poucos, assim. Então, eu acho que esse é o principal desafio da cultura, você mostrar para as outras pessoas essa necessidade de pensar o cliente em primeiro lugar. Aqui na BMG eu tenho muito buy-in do CEO, ele apoia muito, ele, né, quis essa área, desenvolveu essa visão, mas é algo que não era pensado antes, então é natural que as pessoas não tenham esse mindset do cliente num primeiro momento, né? Pense num primeiro momento em eficiência ou em proteger o negócio, em outras alavancas que talvez são até da natureza das áreas delas e elas também são cobradas por essas alavancas, por esses resultados. Então é um trabalho grande, assim, de você precisa ter alguns mecanismos, né? Eu tenho lá um fórum de CX há mais de um ano que quinzenalmente a gente apresenta dores do cliente ou temas do cliente, para ter o espaço ali, né, de mostrar o que que a gente pode melhorar em prol do cliente na empresa. Você tem que ter métricas, você tem que ter algumas formas de ir mudando e ir mostrando o cliente para a empresa para transformar, né. Mas acho que chega lá. É, pelo que eu entendo assim, pelo que as pessoas que eu entrevisto falam, é muito um trabalho de formiguinha. Total. E é muito estruturante, assim, pô, primeiro eu estruturo, aí eu começo a mostrar número, aí eu consigo e eles falam assim, nem precisa ser o mais relevante agora no começo. Quando eu vou fazer uma mudança, eu vou fazer não com quem me dá mais resultado no começo, eu vou fazer com quem me dá mais apoio. Pô, a área tal me deu apoio, mas eu podia mostrar melhor aqui. Tá bom, deixa eu transformar a área dele, pegar o resultado e falar, galera, lembra desse caso aqui, ó? Tá assim agora. Melhorou pro cliente, melhorou pra gente, aí eu acho que vai... Olha, pô, aí vão criando confiança, aí vão mais áreas topando e pedindo para fazerem ações, e aí a coisa vai disseminando, né? Assim, a parceria nunca é igual de todas as áreas. Sempre tem áreas que têm uma visão, talvez cliente, mas ou a pessoa que é o executivo que é responsável pelaquela área, ou a área em si já tem uma pegada, né, voltada mais para cliente, então te apoia mais, e tem áreas mais resistentes. Então, é algo que realmente você vai construindo, também aonde você tem espaço. Não só aonde você tem oportunidade, né? É um mix entre espaço e oportunidades de atuação. É importante, sim, essa construção de parceria e ouvir a área e ter esse olhar quando você também vai pensar em resolução, né, eu acho que é muito rico você trabalhar com diversas áreas, porque as pessoas contribuem com a visão delas e aí você consegue junto
trabalhar num plano de ação mais efetivo, né. Porque ele se envolveu, ele deu pô, aquilo ali tem meu dedo. A pessoa se sente participante, né. E tem que se Tem sentir, que, tem que claro. fazer parte, porque ela vai trazer a visão dela, a gente traz a visão do cliente, ela vai trazer a visão do negócio e junto a gente vai pensar de fato na melhor solução, para a empresa e para o Uhum, cliente, uhum. né, que anda junto, né. Eu não vou, se for falar com uma área de crédito, eu não vou entender as nuances, né, do crédito, mas um mix, eu trazendo a dor do cliente, a pessoa que entende aquela nuance, a gente vai conseguir trabalhar junto e sair do outro lado com algo melhor que faça sentido para o cliente e para o negócio também, né. Porque não pode fazer sentido só para o cliente, não fazer sentido para o negócio, né, tem que dar lucro no final do Sim, dia, né. sim, sim, sim. Ô Paty, e do ponto de vista de tempo para começar a ter um resultado, isso na média, dos lugares que você já implementou essas áreas de CX, você fez essa transformação, pegou do zero ali e foi transformando. O que que é um horizonte que se dá para você, por exemplo, um CEO está me contratando, eu vou trabalhar numa área de CX, eu vou contar para ele alguma coisa. Olha, em 3 meses, em 6 meses, em um ano, quanto tempo que uma área dessa, até aculturando as pessoas, tem uma insistência, começa a dar resultados, você fala, legal, valeu a pena ter feito essa área. O que que você acha, assim, média de tempo? Ah, eu acho que não é rápido. Não, então, Não, porque você tem que, né, primeiro ganhar o espaço dentro da empresa, explicar para as pessoas o que que é uma área de CX, por que que ela está ali, né, para que que ela existe. Depois você conseguir esse espaço para ir desenvolvendo ações de melhoria. Eu acho que em menos de um ano você não consegue algo, que realmente traga um resultado tangível. Você vai conseguir ações pequenas, né, ações talvez quick wins, mexer em alavancas menores, mas alavancas maiores, eu acho que são demoradas, principalmente se você falar de digitalização, criar jornadas digitais, que aí você tem um tempo de entender, você tem um tempo de desenhar, testar, até de fato desenvolver. Então, assim, não acontece num curto prazo. legal, legal. Agora a parte que como eu quero saber a relação do CX com o pessoal do RH em relação a, pô, você entende que se eu tiver um pessoal bem treinado, com vontade, entendendo qual que é o norte que a gente está indo e gostando de cliente, eu vou ter uma melhor experiência, porque eu tenho um time todo envolvido com isso. Mas para isso dependo de alguém para fazer esse treinamento, esse envolvimento, esse engajamento com essa galera. Como é que a área de CX ajuda e qual é o impacto de ter um time que foi impactado para ter essa visão do cliente versus um que não tem, assim? Como é que você atua em relação a isso? A experiência do profissional para ele poder dar uma boa experiência lá para frente. Como é que você... Eu acho que a gente ainda não atua do jeito que que É, deveria. Eu acho que isso é algo muito novo nas empresas, essa interseção e trabalhar junto CX e experiência do tá colaborador, bom. né. Mas eu vejo que ter o mesmo propósito é muito importante. Quando a empresa tem um propósito claro, eu acho que ela vai motivar tanto o cliente quanto o colaborador. E aí a experiência com a marca vai ser positiva, né? E se a empresa tem um propósito claro, consegue engajar aquele colaborador, consegue reter aquele colaborador, ele vai conseguir entender o cliente de uma forma mais profunda, entender os processos de uma forma mais profunda, ajudar na melhoria dessa experiência, de fato. Eu acho que esse é o caminho, sabe, você ter propósito claro, experiência de marca clara, saber onde quer chegar, e aí eu acho que você vai fidelizando o colaborador e o cliente. E aí o colaborador mais motivado, mais feliz, vai dar uma experiência melhor, né, e entendendo melhor também da empresa, do negócio e como consequência do cliente, ele proporciona uma experiência melhor e vai mudando o mindset da forma de atender. Legal, legal. E como é que você desenvolve as lideranças dessas equipes multidisciplinares, né? Como é que você faz para essa galera ter a mesma visão que vocês? Como é que foi esse... Conta um pouco desse pedaço aí. Ah, eu acho que é trazer para jogar junto, assim, eu acho que, né,
a área de CX, as pessoas têm características geralmente parecidas, né, são pessoas ali questionadoras, inconformadas, que querem transformar, né, Que incomoda os outros. que incomoda, a gente incomoda, né, a gente briga pela boa experiência, né, então muitas Hum, vezes você compra ali algumas brigas, mas eu acho que é genuinamente mostrar a importância daquela transformação, porque quando a pessoa entende que aquilo vai ser positivo e que vai ser positivo para o negócio, ela está disposta a transformar, né. Eu lembro no início da minha carreira em CX que a gente ia nas áreas apresentar, falar: "Ah, eu vi essa dor aqui", a pessoa falava: "Ah, eu já sei até a solução". Eu falava: "Mas por que não por implantou? Você sabe a dor, sabe a solução, não implantou por quê?". Inclusive é uma baita ideia que você deu da solução, tá tudo ótimo, porque não faz, né? Aí eu ficava: "Por que não implantou?". Porque talvez não é cobrado por aquilo, não tem aquele mindset, então fala: "Vamos lá, já que você já sabe tudo, então vamos implantar", né. Porque muitas vezes está ali, só não tem esse drive para implantar, esse drive para pensar no cliente, está sendo cobrado por outra coisa, então eu acho que é trazer para o jogo, trazer para jogar junto, mostrar qual vai ser o valor no final do dia e que você não está ali apontando o dedo que a área fez algo errado, né, que a área não tinha um processo bom, que a área não ofendia a experiência do cliente de alguma forma, né. Eu acho que é mostrar que a gente está mudando de patamar, está mudando de Uhum, nível, tá uhum. tá mudando o mindset, e que tudo bem, é uma transformação, né, não tem culpados, né. Eu acho que quando a pessoa acha que está sendo criticada, né, ela é culpada, aí ela não vai querer te ajudar, né, ela vai pensar: "Como é que eu me livro dela?", né. Ou como eu me livro dela, como prova que isso aqui tem um motivo pra estar aqui e eu vou deixar aqui, porque se eu mudar agora, fica feio pra mim, né? É. Você cria um estímulo pra ela não querer mudar aquilo, né? Então é muito trazer para o jogo e construir junto e dar o mérito para quem construiu junto, né, o mérito não é só seu, né, o mérito é dividido mesmo, né, Claro. é trabalho colaborativo o tempo inteiro, né, porque a gente é agente de mudança, né, a gente não faz nada, não muda nada sozinho, né, não é uma área que não anda sozinha, né, sozinha não vai Não chegar faz em lugar nada. nenhum, nada, nada, nada. É. Não, é legal. E aí tem um exemplo, acho que na vida de cada um, porque é muito fácil. Todo mundo que entra num lugar novo, ele percebe os problemas que tem, mais rápido. É fácil, Sei né. lá, você tem uma casa que você mora há 10 anos, tem um monte de besteirinha ali pra fazer, mas que, cara, dia a dia, criança, problema, você acabou deixando. E aí você acostuma com aquilo. A verdade é essa. Isso acontece comigo, com você, com a diretora de outra área, com todo mundo acontece. É do ser humano isso. Então é legal mostrar quando alguém entra, é o que você falou, não culpar a pessoa. Fala, cara, talvez se fosse eu no seu lugar, eu tivesse feito pior. Mas agora que eu tô aqui pra te ajudar a olhar pra isso, vamos olhar pra esse negócio? Eu sei que incomoda olhar pra ele, mas vamos olhar junto? Te ajudo? Acho que é muito mais nessa pegada, né? E que todo mundo. E em todas as empresas que eu passei, teve uma empresa que eu fui apresentar pela primeira vez as dores do cliente, a pessoa falou assim para mim: "Eu queria que você ouvisse as minhas dores, não as dores do cliente", porque eu também tenho dores em relação ao vendedor, ao cliente. Eu falei: "Ih, caramba, né, o negócio tá mais Mais profundo difícil, que. mais profundo do que eu É, pensava, né". Mas tudo bem, chega uma hora que você até escuta, e você fala: "Como é que eu posso equilibrar isso aqui? Como é que eu posso trazer essa pessoa para o jogo, né, ela entender que não tem que transformar só do lado de lá, que ela tem que transformar também, né, porque é sobre transformar, né". sim, boa. E aí, nessa linha de transformação, tem um pouco de construção de jornada sistêmica. Eu queria entender o que que é a construção de jornada sistêmica e por onde se começa a fazer essa jornada sistêmica. Eu acho que a experiência do cliente ela está cada vez mais digital, né, então a Tá gente bom? está partindo, né, para essa experiência digital que culmina, né, você oferecendo uma jornada sistêmica para o cliente se autosservir. Eu acho que o primeiro passo é para que aquela jornada sistêmica, né? O que você quer, qual é o problema que você vai resolver, qual é a necessidade que você vai resolver. E aí existem diferentes técnicas de discovery que você pode usar, né, para descobrir de fato qual é o problema e como você vai solucionar ele da melhor forma. Então eu acho que para fazer uma jornada sistêmica, o primeiro passo é um bom discovery, e aí você pode ir até o local, se é uma empresa, né, que tem uma loja, tem ou a Vivo, né, tinha loja, ou
a seguradora que vende numa agência bancária, né? Vai até lá, conversa com as pessoas, vê a vivência, vê como é que aquela jornada é vivenciada lá, né? Como é que na prática a jornada digital acontece, o que que falta, o sistema é lento, o sistema dá pau, você consegue descobrir algumas coisas que você não imagina, né? Numa dessas vivências eu descobri que o sistema travava e aí vendia um outro produto porque a minha jornada travou. Eu falava, agora eu saio dessa jornada, vou para outra. Eu ganho menos, mas pelo menos eu consigo vender. Então, assim, detalhes às vezes que você não imagina que estão atrapalhando uma experiência que são pequenos ajustes que você pode fazer, né? Então, eu acho muito rico, assim, vai lá no local, vai em loco, conversa, entende, tem a vivência. Outra coisa que eu acho muito boa, que eu já fiz muito na vida, é conversa com as áreas de atendimento, conversa com a área comercial, entende? Eles estão ali no dia a dia com os clientes, eles sabem as dores, eles sabem os problemas de uma forma muito genuína, porque está todo dia ouvindo, né? Então, não joga fora esse conhecimento que já está ali pronto para você dentro da empresa. Usa esse conhecimento. Eu acho que você consegue descobrir bastante coisa. As pesquisas também dão feedbacks muito poderosos, assim, que você consegue usar num discovery para desenhar uma jornada melhor. E, por fim, você quer entender comportamento, você tem os dados, né? Você tem os dados internos que dá também para brincar bastante e entender comportamento. Então, assim, você define ali qual é o problema que você quer tratar, aprofunda esse problema, né, com técnicas diferentes ali de discovery, e aí você vai desenhar uma jornada de fato, né? Você vai fazer a ideação junto de outra área, né? Você nunca vai fazer a ideação sozinho, né? Você vai fazer uma jornada de sinistro, você vai chamar a área de sinistro para construir aquilo junto, que é ele que vai te passar a questão do negócio. Você vai fazer uma jornada de uma assinatura de contrato, né? Você vai fazer junto da área jurídica. Então, de venda, você vai fazer junto da área comercial. Então, você vai estar sempre, né, ideando junto de outra área, que é muito do que a gente falou, como é que você traz para o jogo, e aí você pensa junto de uma melhor forma de criar aquela jornada, e aí você vai ideou com a pessoa, desenhou todo o fluxo, fechou o fluxo, é esse o fluxo da jornada, você vai partir para um design e para uma prototipação de fato, né? Aí vai de fato fazer as telas, vai desenhar ali como é que é a melhor experiência, aí você pode usar um design system, né? Que já é ali você tem padrões de botão, padrões de campos que te facilitam o desenho dessa jornada, e depois o ideal é você testar com o usuário, né? Você ir a campo de novo e testar. Funciona, não funciona, entendeu? Fluiu, não fluiu? E aí, depois disso, que você vai lá, apresenta para TI para desenvolver, né? O ideal até é que TI acompanhe todo esse processo, para você Ele não. participe também para não achar que é você falando alguma besteira e que é real aquilo tudo. Nem só por isso, para ele ter uma tecnologia que vai te atender também, para você não inventar um negócio danado e falar, mas isso aqui eu não tenho condição de te atender, isso Tá. daqui eu não tenho a ferramenta, a tecnologia, então se Mas ele eu podia fazer o mais simples aqui que resolvi o problema que eu conheci com você. Entendi. se ele entende Tá. desde o início, ele colabora de fato, Sim. né? Pensando no que ele pode te oferecer em termos tecnológicos para atender essa necessidade. Então, é muito importante envolver desde o início, que acompanhe, para você não criar algo também muito descolado do que é possível ser implementado, né? Fazer um foguete aqui, né? É, Ele vai voar. aí fala, Sim, sim. não tem, vai custar uma fortuna e a gente não vai conseguir Demora entregar. 5 anos e não. Porque por isso que é importante ter a área de negócio, mas ter a área que vai fazer acontecer junto. Por isso que é um trabalho sempre a muitas mãos, né? Legal. E aí, por fim, você desenvolve, aí coloca para lançar, testa, né? Faz piloto. Aí eu acho que é um lançamento de produto Normal. no normal, né? Eu tenho uma curiosidade aqui. Eu fiz um Discovery ao contrário uma vez. Eu tinha que fazer uma migração de plano da telefonia que eu usava. E aí era B2B, era Enterprise. Então, primeiro que eu fui em várias lojas, porque só podia fazer em loja própria. Aí eu ia numa loja. Não, aqui não é, mas em tal shopping é. Eu fui uns 3, 4. Até eu chegar no shopping Bourbon, se eu não me engano, que lá tinha as lojas oficiais das empresas, aí eu podia fazer lá. Aí chego lá, e aí dizia, eu tinha 2 CNPJs para fazer isso aí, que só o representante legal podia fazer. Aí eu falei, bom, falei com a financeira, então eu ia ter que ir um dia, ela em outro para fazer. Cheguei lá, todo o processo que eu fiz, descobri que eles faziam de um jeito meio burlando o sistema, porque o sistema não funcionava.
E que, assim, eu já fiz dos dois CNPJs, mesmo não sendo titular, já consegui, já resolvi. Falei, nossa, eu fiquei perdendo um tempão. Se eu tivesse vindo aqui direto, eu tinha resolvido na hora o problema, ter que esperar, ligar. Então, cria-se um monte de processo, às vezes, e que, em vez de facilitar a vida do cliente, tá pensando em... Na eficiência, E né? que não é E eficiente, né? que não é eficiente, né? Mas eu não vou disponibilizar isso em várias lojas, vai ser só numa loja específica. Isso é péssimo para Pra mim foi horrível. Tanto que para eu, depois de experiência. 20 anos com essa operadora, eu migrei de operadora, porque a gente não tava conseguindo fazer uma simples migração de CNPJ. Falei, bom, então vamos fazer como é que fala? A migração que aí você consegue migrar mais fácil. Ou seja, eu tive que migrar para facilitar a minha vida para transformar de CNPJ. Falei, olha que loucura. Assim, e eu tenho certeza que se algum profissional dessa empresa visse, ele ia ficar desesperado. Normal. Mas é muito difícil encontrar, né, isso tudo. Porque você fala muito do discovery aí, de a campo, olhar e ver. Porque aí você vê como é mal feito, talvez como o processo é falho. Eu peguei processos que eram falhos assim e que as pessoas tinham que mandar informação por WhatsApp. Uma informação não estava no sistema. Qual é a chance dessa informação se perder? Então, aí você só descobre lá na hora, dentro da loja, olhando, ou dentro da agência, essas fragilidades e essas gambiarras que vão sendo criadas até para Para resolver o atender, para cliente, resolver, claro. mas muito frágil, né? Tem Uhum. muita coisa frágil, mesmo sendo, às vezes, empresas de grande porte, a gente se depara com pequenos processos, com fragilidades que precisam ser transformadas, né? É. Não, e eu acho legal porque isso linka muito com aquela primeira coisa de métrica que a gente estava falando. Porque se alguém tivesse mapeando a minha jornada, falando, olha, esse cara tentou migrar de CNPJ, depois de tanto tempo ele não conseguiu. Tem até um protocolo aqui, não, você não precisa nem ver o detalhe, né? Mas tem um protocolo, mandou, mas não conseguiu. E depois de um mês ele foi lá e migrou de companhia, deu churn. Opa, eu começo a olhar para essas métricas, né? Quem que tentou migrar, não conseguiu e dá churn depois? Puta, é um número relevante. Então, é muito do que você falou lá no começo de como não é olhar uma jornada burra, eu tive 1% de churn. Não, mas pera, da base inteira, né? Tá Mas bom. quem foi esse que deu o churn? Por que que ele deu o Às vezes churn? eu olho só pro pessoal que tentou fazer. Então, um exemplo só, né? Migração do CNPJ, deu 10% de churn. Opa, tem um problema nesse processo. Tá ruim isso aqui. Tá mais fácil o cara sair da minha operadora para fazer essa migração do que fazer o meu processo interno. Opa, porra, burrice. E um cliente que tava há mais de 20 anos na base. Então, Um cliente fiel, né? sim, que tava, Super. né, passou por altos e baixos, negociações, momentos bons e ruins de rede, e tava aqui. E por conta disso, ou seja, isso aqui é um baita ofensor. Mas então olhar, acho que essa história amarra bem aí várias coisas que a gente conversou aqui dentro. Sim, É. você tem que olhar, entender quem é esse cliente, olhar para outras métricas, né? A melhoria. Alguém não olhou para essa jornada, né? Sim. É isso. E aí, quando você fala de jornada sistêmica, só para eu entender um pouco melhor, ela é digital, ok, entendi. Mas o que é a diferença de uma jornada digital, vamos chamar assim, para uma jornada sistêmica? Ela é mais ampla, ela pega o físico digital, o que é o. Só um pouco. Eu entendo que são formas talvez Tá, diferentes de chamar, né? Mas a jornada sistêmica, eu entendo que ela é uma experiência digital, tá bom. né? Seja ela num site, num aplicativo. Eu acho que a grande mudança que está acontecendo é que a gente está saindo realmente ali de um atendimento de call center, de um atendimento que você liga para alguém, Fazer para você. para alguém fazer para você, para o autosservir, né? E essas jornadas sistêmicas, né? A experiência digital, você tem que ser muito claro quando você constrói para que o cliente se autoguie e seja uma experiência sem atrito, sem ruído, que ele consiga, do início ao fim, Hum. realizar aquela transação sem ter que voltar para um humano, né? Ou seja, o digital por si pode ser um trecho. O sistêmico necessariamente tem que ser de ponta a ponta, necessariamente tem que eu conseguir fazer sozinho, necessariamente ser uma coisa mais fluida, sem essas amarraçõezinhas meio online, digital, Ele offline e tal. deveria ser Entendi. 100% Legal. Bacana. online, né? E falando um pouco dessa parte digital, o que você tem visto desse tema que está tão em alta, que é IA, né? No CX. O que você tem usado, visto, ou que você tem vontade de fazer, que você já viu que em outros lugares? Conta um pouquinho pra gente aí alguns. De IA, o que eu usei, né? Hoje eu não uso, mas o que eu usei foi muito machine learning para
com pesquisas com alta volumetria para ler os comentários e Hum, classificar esses comentários e clusterizar de uma melhor forma para entender as dores e entender como e atuar de uma forma mais fácil, assim. Então eu trabalhei tanto para definindo como é que o machine learning ia funcionar, assim, quando eu implantei a primeira vez, quantos comentários eu tenho que ler para que o machine learning aprenda de fato a classificar e classifique de forma correta. É um trabalho. Quando você tem que implantar o machine learning, ele é um trabalho pesado, assim, ele é um trabalho braçal no início, né? Até que ele fique inteligente e uhum. ele realmente te traga os inputs. Mas eu acho muito valioso, porque aí depois, uma vez implantado, você ganha um tempo muito bom, né? Porque você faz aquilo de forma recorrente, você já consegue só ir revisando aquela clusterização, aquele tagueamento dos comentários, e aí você consegue ter as dores de uma forma organizada e também medir, né? Esse tipo de comentário, quando eu fiz uma atuação, esse tipo de comentário deixou de existir, estão surgindo novos comentários de um outro assunto. Então, eu usei IA mais para machine learning com essa Com função esse aí, intuito. muito com esse intuito voltado para pesquisa. Usei um pouco de speech analytics em ligações de atendimento, quando dá o calor do cliente ali, né? Ele fala algumas palavras que você percebe que a emoção transbordou, né? E aí você precisa dar um atendimento diferenciado, também foi algo que já usei. E realmente você consegue capturar, mas também tem que ficar ali balizando, definindo as palavras, definindo o tom de voz, né? Não é só a palavra, é o tom de voz da pessoa. Tem uma série de coisas para você. O tuning, eu acho, o tuning é sempre difícil assim no início, né? E depois você consegue usar aquilo de fato para melhorar a experiência. No atendimento era para dar um atendimento diferenciado para o cliente. Foram os que eu usei. Legal. Tem alguma coisa hoje, alguma dor hoje, se você não quiser entrar em muito detalhe, que você fala, nossa, se eu tivesse me assim, 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 eu resolveria essa dor mais rápido. Tem alguma coisa que você já tá pensando ou por enquanto no momento que você tá, não tá nesse estágio ainda? Hoje eu acho que eu tenho um desafio que, né, a gente tem um chatbot, mas ele é pouquíssimo resolutivo. Tá Então, bom? assim, com uma IA mais poderosa, né, esse chatbot poderia ser mais resolutivo, né, e de fato reter ali algumas chamadas, uma quantidade maior de chamadas, não derivar tanto pro humano quanto Quanto é hoje. deriva. Eu acho que a Legal. gente aqui ainda tem muita oportunidade de maximizar o uso do chatbot e, e Não, atender legal. melhor o cliente, né, com dúvidas. Eu acho que tem um mar aberto grande aqui Boa. hoje no que eu estou vivendo. Boa. Vamos voltar lá no tema do começo que você falou, né? De comportamento humano. Você falou, eu tinha uma vontade de fazer psicologia para entender o comportamento humano, acabei indo por caminhos completamente diferentes ali, encontrando um RH mais operacional, depois mercado financeiro, e aí você volta com essa. E eu digo comportamento humano até, pô, como é que eu influencio o gerente a querer fazer esse projeto comigo? Como é que eu olho para o cliente, entendo a dor dele para traduzir em produto? Eu acho que hoje tudo que você faz no fim do dia permeia o comportamento humano. Você fez algum curso para isso? Foi na vivência? O que que você tem para dar de dica para as pessoas que estão começando? Assim, eu tenho alguma máxima que você. Não, eu acho que é na vivência, né? Assim, eu fiz cursos de CX, e aí tem as técnicas ali, né? Você usar deixar muito claro qual é a dor do cliente, você trazer muito claro ali quais são os problemas. O que eu gosto de fazer muito é colocar o problema na mesa para tratar, assim. Aí eu acho que é um pouco do meu jeito de Aham. ser, né? É, ter muito claro quais são os problemas do cliente que precisam ser tratados, colocar isso na mesa e trazer a pessoa para o jogo para pensar junto de você na melhor solução, né? Sempre trazer para perto. É difícil, porque às vezes você não consegue. Eu não tenho sucesso sempre. Muitas vezes eu não tenho sucesso assim. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que é pregar essa colaboração e buscar essa colaboração. Porque muitas vezes a pessoa também. Aquela dor do cliente
de alguma forma é uma dor do negócio e a pessoa também quer sanar aquilo, né, e vai ser melhor para o negócio. Então fazer esse bem bolado eu acho que é o diferencial, mas é difícil, não é Ah, algo, não tem uma bala de prata não. mas eu acho que então, na sua fala, deixa eu entender todos os seres humanos que estão envolvidos aqui. Então, se tem um gerente de uma área, o que que esse cara quer? É assim, é a parte do. Qual é o incentivo dele para resolver esse problema? Tá bom. E do cliente, o que que ele quer? É meio que encontrar o que cada um quer, colocar na. Isso é muito legal, parece besteira, mas se você coloca na. Você não finge. Não é que finge, você não toma para si. Não, eu vou resolver o problema. Descobrir ele aqui é meu, aquela coisa de, né, de querer ser você. Não, burrice. Já entendi. O meu papel é entender, trazer e envolver, porque quando as pessoas se envolvem, elas se sentem donas daquilo também. É, o Acho meu que é. papel é conectar as pessoas com o problema do cliente e pensar numa solução de forma conjunta, né. O problema é do cliente, não é Sim, meu, sim, né. sim. E o cliente é da empresa, né, então todo mundo deveria estar Tá preocupado. trabalhando para resolver, né. Todo mundo deveria estar preocupado, né. A gente vai transformar, vai ser o conector ali entre o problema e a solução, né, e a solução também não vai ser só minha, vai ser em conjunto, né. Então eu acho que é fazer essa conexão, sabe. E deixar isso claro, porque às vezes a gente tenta, mas não deixa, até pelo dia a dia, pela pressa, o dia a dia atropela, né. Então, deixar isso claro para as pessoas entenderem o quão importantes elas são nesse processo e o quão importante é ela estar junto transformando, né. Ou seja, quando você fala deixar isso claro, é além de trazer um problema bem mastigado, ó, o problema é esse copo vaza água todo dia que eu coloco mais de 200 ml nele, sei lá, o mais descrito possível e trazer números. E a pessoa entender que ela que vai trazer a solução junto de Tá, mim, que eu não vou entubar uma solução, tá. né, eu não tô, indo na área e dizendo: "Você tem que mudar o seu processo e eu que vou levar a solução", né. Eu vou pensar junto na solução, né. Tá. Ela vai contribuir muito para a gente pensar numa outra forma de fazer e atingir ali sanar aquela dor ou resolver aquela necessidade do cliente, aquele problema. Mas esse primeiro ponto, você falou que é difícil mesmo isso, mesmo mastigar o problema, então deixar ele claro, ou explicar para as pessoas que, galera, ó, eu vim só mostrar e ajudar, mas a solução é de vocês. O que que é mais difícil aí? Eu acho que eu vim só mostrar e ajudar, porque na hora que você fala de problema, você está falando de problema, né? É chato, né? Tá, tá, É tá. ruim, ninguém E gosta, lá né? vem, lá vem É, a trazedora de problema. você tá falando de uma coisa desagradável, né, de certa forma, né. Então o mostrar, mas trazer para o jogo, eu só tô mostrando, vamos pensar junto em resolver, que eu acho que é o difícil, assim. Hum, legal, legal. É bastante. Se a maré fosse fácil, qualquer um fazia, né? Mas muito legal ver assim toda essa jornada que você fez em diferentes empresas, em diferentes segmentos, diferentes públicos também, altíssimo volume, volume menor. É muito bacana isso tudo e como você vê no final que, pô, tem muita coisa diferente, mas o cliente, as pessoas, é tudo gente, né? Então, É. como é que eu lido com essas pessoas? Muito bom. Paty, puta, nosso tempo acabou, mas foi fantástico, assim, eu adorei a aula, eu acho que você navega muito bem em muita coisa, e você consegue ir separando as coisas em camadas e, não, isso aqui dá pra usar daqui, isso aqui, então você vai mexendo muito bem. Eu acho que não é à toa que você teve um baita sucesso na carreira já. Obrigada. Hum. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com você, contando um pouquinho aí da minha experiência, espero ajudar, né, outras pessoas que trabalham com CX também a transformar dentro das carreiras delas. Não, sem dúvida, vai sim. Obrigadão. Obrigada. Fechou. Muito bom.